Evangelho, domingo da 24ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 24ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 18º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega uma parábola que é muito conhecida de todos nós e que tem um ensinamento profundo sobre a vida cristã. Ela começa com uma pergunta que São Pedro traz até Jesus. Uma pergunta importante para todos nós. Não conheço a pessoa que em algum momento não tenha se identificado com São Pedro ao apresentar essa pergunta a Jesus, porque trata-se de um dos exercícios mais difíceis e exigentes da nossa vida cristã. O exercício de perdoar, que ao longo da nossa experiência da vida cristã vai se tornando o exercício mais habitual, porque na medida em que vamos vivendo o Evangelho, vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor. Vamos conquistando a semelhança evangélica com Jesus, o que significa dizer que a nossa vida vai se modelando aos princípios, aos valores do Evangelho e, por fim, às medidas do Evangelho, segundo o nosso Senhor. Então, para que nós possamos conquistar a alegria de saber perdoar, é preciso que, ao longo da nossa vida, exercitemos o perdão. Não se trata de um aprendizado teórico, mas de um aprendizado prático. Porque perdoar passa pela capacidade de sair de si mesmo para ter compaixão do seu irmão. Bom, aqui nós começamos o comentário do Evangelho de hoje. Pedro apresenta
uma sentença que era muito conhecida nos ditos populares e nas instruções comuns daquele tempo. O justo, base a Escritura, que nos diz, peca até 7 vezes ao dia. Então, Pedro apresenta a Jesus essa questão. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Pecar contra mim significa realizar uma falta contra mim. Isso nós já entendemos. Não é qualquer pecado, mas é quando o gesto, as palavras, quando a omissão do teu irmão ferir você. É bem específico o que Pedro está dizendo. Não é o pecado que nós vimos, mas quando o meu irmão me ferir. Quando a atitude do meu irmão, as palavras do meu irmão ou a omissão do meu irmão for para mim causa de sofrimento e de dor. Até 7 vezes devo perdoá-lo? Esse conceito dos 7, porque na Escritura, como falamos, fala-se que o justo peca até 7 vezes. Então Pedro usa a imagem da Escritura para perguntar a Jesus a respeito do perdão. Como é difícil perdoar nossos irmãos e irmãs quando eles nos fazem mal. Agora Jesus começa respondendo e dizendo: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eleva a uma proporção altíssima, não para evidenciar os números, a matemática na pergunta, mas para evidenciar a circunstância. O perdão deve ser dado sempre. A abundância de um número apresentado por Jesus tem por objetivo manifestar que essa atitude deve ser uma atitude constante e abundante na vida de cada um de nós. Porque o reino dos céus, depois de Jesus, é como um rei. E aqui a referência está sobre a figura do rei. Se o reino dos céus é como um rei, nós vamos então olhar agora a parábola para esse personagem. A parábola, por um instante, nos rouba sobre um outro personagem, que é o devedor, o primeiro servo. Mas o ponto de leitura da palavra está no rei. O reino dos céus é como um rei. Bom, a figura do rei na parábola de hoje nos traz 2 grandes ensinamentos. O primeiro trata-se de um rei justo, que cobra que se cumpra a justiça, e no final da parábola novamente aparece o elemento justo, né? Essa virtude no coração do rei, porque o rei procura aplicar segundo a medida de justiça o que compete a cada um. E no final da parábola esse argumento volta com uma força maior, porque o rei modifica a sua decisão em relação ao primeiro servo. Em que sentido, Padre Fábio? A decisão do rei, inicialmente, é uma decisão que supera a justiça, marcada pela compaixão ou a misericórdia e a bondade. Essas 2 virtudes, elas praticamente são centrais no coração do rei. E como a parábola nos mostra, elas podem nos levar a atos de amor muito maiores.
não significa que a justiça seja superada, mas que ela expressa a sua máxima beleza ao lado dessas duas grandes virtudes que estão no coração do rei. De maneira que o rei é justo e será louvado pela sua justiça, misericórdia e bondade. O que aconteceu foi que no final do texto, diante da atitude do servo, o rei não volta atrás em sua decisão propriamente dita, mas ele retira o elemento de compaixão, ou seja, a misericórdia e a bondade, e deixa somente a justiça. E a vida do servo vai à condição que nós vimos, preso com tortura até pagar o último centavo. O rei não foi injusto, ele não foi malvado, ele simplesmente retirou a compaixão e a bondade, porque a compaixão e a bondade não foram aceitas pelo servo. A compaixão e a bondade, ou a misericórdia e a bondade do coração do rei, não foram aceitas por ele. Não mudaram em nada a vida daquele servo, o que significa dizer que não houve nenhum ato de comunhão entre o rei e o servo que foi perdoado. Se entre nós não há comunhão, a justiça jamais se perde. Poderíamos estar em comunhão pela compaixão e a bondade, mas você não aceitou a compaixão e a bondade, então estaremos vinculados pela justiça. A justiça sempre triunfará. E nesse caso, devido às grandes culpas e responsabilidades daquele servo, a justiça contra ele será duríssima. O rei, por compaixão, foi para uma expressão mais profunda e bela da justiça. Com sua compaixão e bondade, ele deu àquele servo a chance de estarem, vamos usar uma expressão popular, né? Estarem quites, ou estarem dentro daquele equilíbrio de comunhão. Porque a justiça tem por objetivo manter o direito de cada um e estabelecer o que é justo e digno a cada um. E nessa forma estamos quites, estamos pares, né? Estamos de novo dentro do que deveria ser. Então, a justiça que foi alcançada pela compaixão e pela bondade, a compaixão e a bondade, quando vem em nosso favor, nos consente a graça de estarmos mais rápido em comunhão. Cumprir as penas da justiça vai demorar muito mais tempo e vai ser muito mais exigente a uma das partes. Então a compaixão e a bondade antecipam esse tempo da comunhão. Elas foram dispostas em favor da justiça para apressar o tempo da comunhão. Mas para isso, assim como a justiça traz os dois corações à mesma medida, a compaixão e a bondade devem levar os dois corações a essa comunhão. E a comunhão estará no coração do servo, que se torna também bondoso e compassivo. Por isso a perplexidade dos companheiros, por isso a perplexidade do próprio patrão ao saber o que aconteceu. Que aquele servo que recebeu o perdão continuou do mesmo jeito. Ele recebeu ele conheceu em relação a ele
um ato de bondade e de compaixão incomparáveis. Nenhum outro gesto de bondade e de compaixão em relação a ele poderia ser maior do que estes. E isso não foi suficiente para que ele mudasse de vida, para que ele fosse um homem melhor. Ou seja, para que ele fosse um homem de maior compaixão e bondade. Que grande desilusão! Peçamos a Deus a graça, como já falamos em outras meditações sobre esse mesmo texto, de não continuarmos os mesmos. Em que sentido? Que toda a bondade e compaixão do Senhor, que venhamos a conhecer em seus gestos por nós ao longo dessa vida, nos leve a sermos homens e mulheres capazes de louvar a Deus por isso e de oferecermos gestos de bondade e de compaixão à altura daquela que Deus demonstrou por nós. Veja, meus irmãos, que ponto forte esse no Evangelho de hoje. Quando o servo se apresenta diante do rei chamado pela justiça, a sua vida está completamente comprometida. Também já falamos isso em uma outra meditação. Ela está completamente destruída, porque ele vai ser vendido como escravo. Mas também a sua esposa, seus filhos e seus bens. O que significa dizer tudo o que ele construiu. A conquista do seu suor, as relações de sua vida e a sua posteridade, que não está nos bens, está nos filhos. Então, esse homem botou a perder sua vida completamente, tudo o que tem nela. Foi comprometido pelas suas injustiças e as suas atitudes imprudentes. Em uma palavra, estamos diante de uma parábola, o pecado compromete por completo a nossa vida. Não compromete só o nosso hoje, compromete a nossa posteridade. Compromete também tudo aquilo que conquistamos. De que vale o homem conquistar o mundo se vem a perder a própria vida? Vocês se lembram dessa parábola? Pois bem, essa palavra de Jesus, aí está. Né? Então, eis aqui o homem que estava por perder a sua inteira vida. E que, levado diante da justiça do Senhor, colocado diante de frente para a sua verdade, vem declarado não apenas culpado, mas a uma obrigação de dever que será esmagadora, porque deve uma grande fortuna. Ele então suplica, ele chora aos pés desse Senhor. E quando ele chora pedindo a esse Senhor uma chance de não permanecer naquela desgraçada sorte em que ele se meteu, esse Senhor que foi lesado por ele, esse Senhor que foi usurpado, defraudado, humilhado, esse Senhor que sofreu a consequência de seus erros, esse Senhor que teve perdas e sofrimentos na sua vida causadas por este homem, esse Senhor, diante da súplica desse homem que lhe fez tanto mal, sai da sua própria dor e olha o sofrimento dele. Se compadece, ele toma parte na dor desse homem. Ele sai da dor que ele tem sobre o que aconteceu com ele para unir-se à dor daquele que está diante dele. Esse é um passo fundamental para poder perdoarmos. Sermos capazes de andar para além da nossa dor e de olharmos com compaixão a dor do próximo, nos aproximarmos da dor do outro. Quando o Senhor faz isso, o Senhor também realiza um ato de bondade. Então o Senhor se compadece, ele sai da sua própria dor e olha a dor daquele homem, o que ele
tinha feito com a sua vida e com grande consciência sabe que para que ele ajeite tudo que precisa ser ajeitado diante da justiça, vai ser um sofrimento longo e extremamente tenebroso. Então ele, com compaixão, desejando que esse sofrimento acabe, ele tem um sofrimento, que a justiça está defendendo o seu direito. Mas ele olha o sofrimento do outro que o fez sofrer e vê que vai ser muito maior do que o dele, e ele sente compaixão e se preocupa em apressar a superação desse sofrimento. E dessa forma declara o perdão da dívida. Perceberam o que é compaixão? É o desejo ardente do outro de ver aquele que sofre deixar essa condição de sofrimento. E o que ele faz? Ele oferece para isso o perdão. O perdão é o cumprimento da justiça. Poderemos agora dizer com bastante clareza essa frase. É o cumprimento da justiça. Ao apresentar o perdão em favor do outro, nós estamos ajudando o nosso irmão a sair do sofrimento que a justiça, por direito, deve impor sobre ele, para que ele chegue logo à comunhão. O objetivo do perdão é a comunhão. O perdão leva ao cumprimento da justiça. Duas frases que agora ganham sentido, depois de termos partilhado esse caminho de reflexão. Mas não para por aí. O Senhor, além de ter compaixão, como diz o texto, vou pegar aqui, diante disso o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Então, o empregado, além disso, ainda pode voltar a continuar a sua vida. A sua vida em nenhum momento vai sofrer uma restrição. Olha como esse Deus é compassivo e é bom. Ele o liberta e perdoa a sua dívida. A liberdade desse homem para continuar a sua vida depende daquele ato de compaixão do Senhor. Então, se o Senhor não tivesse sido bondoso e compassivo, ele não estaria em liberdade. Cada passo livre na vida daquele homem é a memória da infinita bondade e compaixão do Senhor. Mas vejam como os seus passos não retratam o que ele recebeu. Os seus passos não concordam com aquilo que a sua vida se tornou. Se ele está em liberdade e perdoado, é porque o Senhor foi bom e compassivo. Se ele está em liberdade e perdoado, ele é a expressão de que a bondade e a compaixão do Senhor os trouxeram novamente à comunhão. Mas ele, com esse Senhor, não comunga da sua bondade e menos ainda da sua compaixão. Os primeiros passos depois disso foram para condenar e levar à justiça o seu irmão. Mas não retrataram a bondade e a compaixão que ele recebeu. Compreendem que a vida dele, desse momento em diante, a liberdade dele, é a expressão dessa bondade e compaixão que ele completamente despreza. Oh, meu irmão e minha irmã, aquele homem só olha para si mesmo. Ele chorou diante do patrão pela sua própria sorte.
O patrão saiu de si e teve compaixão dele. Ele perdoou a dívida. Foi bom. E ele conquistou o que ele queria. Depois ele sai de lá e foi encontrar o seu irmão. E mais uma vez, ele agiu para conquistar o que ele queria. Lembra que eu falei no início que a medida está sobre o patrão? Pois bem, agora a gente pode ler a figura desse servo. O grande egoísmo dele, de ter somente a si no centro. Ele foi até o patrão e lhe causou uma grande dívida, porque ele estava ao centro. Ele desgraçou a vida da sua família, a sua posteridade, ou seja, a história da sua família, a história da sua descendência. Ele desgraçou os bens que conquistou. Por quê? Porque ele sempre esteve ao centro. Ele, por fim, consegue ter em seu favor a bondade e a compaixão do seu Senhor. Mas ele continua ao centro. Ele não aprendeu com o seu Senhor que a vida, que a liberdade, ela acontece quando nós saímos do centro e olhamos com compaixão o nosso próximo. Que a justiça se completa em favor, a justiça é sempre em favor da comunhão e ela se completa a sua expressão mais bela através da compaixão e da bondade. E quando alguém está no centro, não quer e não se importa com a comunhão. Por isso, tendo conquistado a liberdade do patrão, ele agora caminha como se sentisse que triunfou mais uma vez na sua vontade, na sua autocentralidade, e vai ao encontro do seu companheiro e mais uma vez se coloca ele mesmo ao centro e esmaga o seu companheiro. O entrega ao cumprimento da justiça, para que outra vez as coisas se movam em sua direção e por ele. Ele não deseja a justiça para que se equilibre e novamente se volte à comunhão, mas para que ele adquira o benefício que tinha e foi perdido. Bom, como todos, assim como falei no início, todos, nenhum ser criado escapa à justiça, ele é chamado novamente a enfrentar a justiça. Mas como não quis a comunhão com a bondade e a compaixão do Senhor, o Senhor o entregará à justiça, para que se cumpra o que é justo, para que se estabeleça entre as partes o que é dever de cada uma. Mas o Senhor não apressará o tempo em favor daquele que não quer viver a vida que o seu Senhor lhe oferece. Imagina como será a eternidade daqueles que rejeitam a bondade e a misericórdia de Deus. Não precisa inventar muito na imaginação, não. Vai direto olhar o que se tornou a eternidade dos anjos decaídos, dos demônios, que por toda a eternidade terão as penas da justiça divina sendo aplicada contra eles, porque não desejaram a comunhão na misericórdia, na compaixão e na bondade do Senhor. Que essa sorte jamais seja reservada a quem quer que seja. A Virgem Maria nos ensinou a rezarmos sempre: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, a fim de que nenhuma delas venha a precipitar nessa desgraça.
porque a justiça de Deus vai sempre se aplicar sobre toda a criação. Repito mais uma vez isso. O que acontece é que todos aqueles que rejeitarem a misericórdia e a bondade de Deus já estarão condenados, como o próprio Senhor disse, condenados à justiça e às penas eternas da justiça. Peçamos ao Senhor Deus de bondade que nos ajude, pela intercessão de Maria, a termos um coração sempre pronto a clamar a misericórdia e a bondade de Deus, mas a termos também um coração disposto a declarar a bondade e a misericórdia de Deus em favor de todos, porque a nossa liberdade, cada dia singular da nossa vida, é a expressão da bondade e da misericórdia desse Deus que triunfou no amor como justiça divina por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.